Se você gosta da área da botânica, de ler, então esse vídeo é para você, porque nele eu tenho uma indicação de livro maravilhosa para os entusiastas da área da botânica. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e para mais um Biobooks que está começando. Pra quem não sabe, eu comecei esse quadro ano passado, em 2023, e eu trouxe só uma indicação de livro, porque ano passado eu me senti... não sei uma palavra exata, mas assim, eu tava muito desanimada pra ler, sabe? Eu não tava mais com aquela ânsia de ler, de adquirir conhecimentos através de livros. E isso é uma das coisas que eu quero me reconectar agora nesse ano de 2024 e que já tem funcionado, que já funcionou pra mim. Então eu quero compartilhar algumas dicas aqui com vocês e trazer uma indicação de livro, que foi o livro que foi o responsável por me dar esse gás e essa vontade de novo de começar a ler livros e ver o quão perfeito e maravilhoso e cheio de benefícios é esse hábito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Realmente, ano passado, eu acho que eu não li uns três livros assim no máximo. Porque quando eu começava uma leitura, parecia que eu empacava, sabe? Tanto que eu tô com um livro ali do lado que eu não consigo continuar. É um livro que a leitura ela é muito densa, o conteúdo é riquíssimo e é um assunto que eu sou apaixonada, mas é muito denso e é muitos termos, enfim, não é uma leitura fluida, sabe? Que é aquela coisa que você senta e lê com gosto. Então eu acabei meio que me desanimando, tanto que eu nem segui o quadro aqui, mas esse ano eu quero estar firme e forte, indicando leituras até que às vezes nem sejam da área da biologia, mas com certeza serão, porque envolve comportamento humano, desenvolvimento pessoal, que é o que eu quero focar as minhas leituras nesse ano, mas para essas áreas assim de estudos, para mim adquirir conhecimento sobre isso e para mim me autoconhecer e me desenvolver melhor também como pessoa e como criadora de conteúdo aqui para vocês. Então, eu tirei férias agora, 4 dias em janeiro, e eu fui pra praia e eu pensei, olha, eu vou começar o ano lendo. Então eu fui ali na minha prateleira, eu tenho vários livros que eu comprei, que eu ganhei, que eu ainda não tinha lido, e fiz um Uni do Unité de qual livro que eu ia levar junto, que ia ser o livro que eu ia começar e que eu ia terminar de ler agora em janeiro. Então eu já tinha uma outra leitura que eu tava, lendo junto, levei junto, que é uma leitura que eu gosto, eu tô me dividindo assim, de manhã eu leio um livro e de noite eu tô lendo outro livro. Então geralmente de manhã é um livro assim mais... de desenvolvimento pessoal, enfim, de noite livros mais voltados para estudos mesmo, sabe? Pra não que não aprenda, não obtenha conhecimentos com o livro de autoconhecimento, mas enfim, vocês entenderam, né? É mais um livro assim de noite de estudo mais denso, sabe? Que nem, por exemplo, agora eu tô lendo aquele livro do Thiago Nigro, que é do 1000 ao Milhão. Então é um livro que realmente eu leio, eu paro, eu escrevo no papel, eu faço o meu plano de ação, enfim, com base naqueles conhecimentos ali do livro. E não aquele livro mais por tá lendo alguma coisa, sabe? Enfim, é essa linha de raciocínio. E aí eu escolhi esse livro, levei esses 2 livros pra praia, daí um eu acabei terminando, já tava no finalzinho, e aí eu comecei a ler esse outro. E assim, tudo se encaixou tão perfeitamente, porque eu não sou uma pessoa que ama praia, que ama mar, que ama estar sentada na areia. Pra mim isso não me agrada muito, sabe? Ainda mais em janeiro, que é uma época que todo mundo tira férias e todo mundo vai pra praia. Então, com aquela coisa lotada de gente. E não é muito a minha praia, sabe? Então, arrumei minha cadeira, guarda-sol e abri o livro e comecei a ler. E quando eu, sinto que eu vou gostar do livro, eu leio tudo, até o prólogo, enfim. Comecei a ler e já no início... eu até compartilhei aqui, só que eu não compartilhei o nome justamente porque eu queria gravar esse vídeo agora. Já no início, no prólogo, ela começou com a frase assim: as pessoas amam o mar. Só nessas palavras aí eu já sabia que esse livro ia me encantar, ia me acender de novo aquela chama de gostar de ler, sabe? Que tava apagada fazia um ano. E, sem mais delongas, o livro é esse aqui, Lab Girl, da Hope Jonher.
Jonhen, eu não consigo pronunciar o nome dela, não sei a maneira certa, mas enfim, é esse livro aqui. Ele é perfeito, tudo, gente. Olha essa capa, ele é sensacional, sensacional. E aí quando eu comecei a ler, eu fui, até que eu acabei, porque eu não conseguia parar de ler. Foi um livro que me prendeu do início ao fim, ativou toda a minha curiosidade e a minha voia por voltar a ler livros. Então, aqui eu acho que fica a primeira dica: se você tá um tempo sem ler e quer voltar a ativar esse hábito, procura por um assunto que você gosta, por um gênero que você gosta, por um livro que não seja tão difícil e começa. Só começa a ler, que daí você vai ver que tudo vai começar a fazer sentido e vai ter o brilho novamente. É dessa magicidade que é o hábito de leitura, sabe? Usar a tua criatividade, a tua imaginação para imaginar o que está acontecendo naquela cena que a pessoa está relatando, ou como é a autora, aqui nesse caso, né? Enfim, como diz aqui no livro, é a jornada de uma cientista entre plantas e paixões. E quando eu li isso, quando eu comprei pela internet ano passado, eu pensei assim: esse livro é pra mim. Esse livro é pra mim e ele vai cair na hora certa e eu vou me descobrir. E foi realmente o que aconteceu. Eu terminei de ler esse livro tendo mais certeza que eu quero seguir na área da botânica futuramente. Que era uma coisa que eu estava bem perdida no final do ano passado. Não sabia para onde ir, eu sei que eu ainda tenho tempo, mas já é bom a gente ir definindo algumas coisas, sabe? Até porque esse ano eu também quero voltar mais os meus estudos sozinha, por eu mesma, para a parte da botânica, sabe? Então ler esse livro foi um divisor de águas, assim, foi sensacional, sensacional. Enfim, não sei nem por onde começar, mas enfim, é um livro que a própria autora conta a história dela, então assim, não é nada fictício, não é nada inventado, é tudo real, é tudo que aconteceu na vida dela. E ela começa contando que desde pequenininha o pai dela ele era cientista, ele era o cientista da cidade que eles moravam, e desde pequenininha ela vivia no laboratório dele. Ela foi criada e fazia tudo dentro do laboratório dele. Então ela se sentia mais em casa dentro do laboratório do pai dela, com coisas perigosas e experimentos, do que na própria casa. Então ela já foi criando essa intimidade, sabe? Esse carinho pela ciência, pelo laboratório já desde pequena. Então, quando ela terminou de se formar, ela passou para uma faculdade, conseguiu, acho que bolsa, se não me engano. Não vou me lembrar de todos os detalhes, porque é muita coisa, mas eu vou dar uma resumida e também não quero dar spoiler, né? Para você ler esse livro, porque ele é sensacional. Enfim, ela começou a fazer a faculdade e terminou e tal, e ela começou a pesquisar, ser pesquisadora na área da botânica. Então, tudo que ela vai contando ao longo do livro não é como se fosse uma jornada assim cronológica, sabe? Porque ela conta no início um resumo da vida dela e ela começa fazendo várias alusões, que é inclusive uma das coisas que eu gostei muito, que ela dá vários exemplos e alusões com a natureza, com as árvores, que é uma coisa que eu gosto muito de sempre pensar, né? Que a gente é muito parecido com as plantas, a gente só precisa de sol e de água e mais nada, sabe? Então, é mais ou menos essa linha que ela segue. Então, antes dela trabalhar com as plantas, ela trabalhou num hospital, então ela ficou voltada para essa área da saúde, e ela relata como era a pressão de ter que estar trabalhando na área da saúde. Tu poderia estar matando alguém ou salvando a vida de alguém com aquele trabalho que ela fazia, que era os medicamentos, se não me engano, fazer, né, enfim, fazer os medicamentos, e daí o enfermeiro pegava para aplicar no paciente, então tinha que ter todo um cuidado, enfim. E aí ela vai contando um pouco disso. E aí ela traz também aqui que ela teve uma árvore especial para ela na infância. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui em cima nos cards, que eu usei esse exemplo e esse trechinho do livro para falar sobre quanto a natureza tem a nos ensinar. E é só isso que eu conseguia pensar enquanto eu lia esse livro, porque é sensacional, assim, o tanto de coisa que quem percebe, quem tem o olhar treinado para isso, consegue associar
a natureza com a nossa vida, sabe? E com todas as fases da natureza, com todas as fases das nossas vidas. Enfim, então ela relata várias das experiências dela depois que ela conseguiu o próprio laboratório dela. Como professora nas faculdades, ela tinha o laboratório dela, depois que ela já tinha feito doutorado, enfim, nessa área da botânica das plantas. E uma das coisas que eu posso ressaltar aqui, por exemplo, que foi um experimento, uma descoberta que ela queria fazer, era descobrir exatamente como uma semente de hackberry era formada e do que era feita. Então, para isso, ela fez uma viagem, foi até os lugares onde tinha essas árvores, enfim. Ela relata tudo. Então, é uma coisa que tu consegue se sentir muito próxima dela, sabe? É como se tu estivesse ali, vivendo aquele momento com ela. Ainda mais, por exemplo, eu que sou apaixonada por essa área da botânica e tudo que ela relata aqui nesse livro, do que ela viveu e do que ela fez, é um sonho pra mim viver. Então, perceber que é possível o que as pessoas falam que é impossível, esse livro aqui me abriu os olhos pra tudo, sabe? Porque, inclusive, ela fala aqui no livro, se você é chamado de louco com as suas ideias, então você está no caminho certo para se tornar um cientista. Porque os cientistas que são os loucos, afinal de contas, né? Cada um com as suas peculiaridades e com as suas particularidades de estudos, mas que são os responsáveis por descobrir grandes feitos e criar grandes coisas. Enfim, eu queria encontrar uma parte aqui para me falar também para vocês. E outra coisa muito legal é que ela traz muitos exemplos e ela relata assim muito bem, com tantos detalhes, todas essas experiências dela. E ela traz informações que eu aprendi muito mais com esse livro aqui do que nas minhas aulas de botânica. Conceitos básicos que eu não lembrava, ela traz assim numa fluidez, numa facilidade, com exemplos do nosso cotidiano, sabe? E que, na minha opinião, é o que mais falta no ensino de botânico. É relacionar essa complexidade que é a botânica com o cotidiano das pessoas. Porque tudo acaba ficando mais simplificado quando a gente faz isso, sabe? A gente consegue olhar para uma coisa e pensar naquele conceito complexo da sala de aula. Mas se você não consegue fazer essa relação, tudo fica mais difícil. Enfim, a parte que eu queria ressaltar aqui é que ela conta no livro inteiro a jornada dela como cientista, todos os feitos. Só que não é mil maravilhas, né? Assim como nenhum trabalho é mil maravilhas, ela falou que a vida de um cientista ela é muito instável, tu não consegue ter segurança por muitos anos. Inclusive, ela conta aqui, né, nessa parte dos Estados Unidos, ela é do Havaí. Então, ela fala que a vida de um cientista acadêmico é governada por seu orçamento de 3 anos. Então, de 3 em 3 anos é necessário solicitar um novo contrato ao governo federal. E o dinheiro que eles recebem, se o contrato for aprovado, o dinheiro dessa concessão, ela garante, que é garantida no contrato, ela vai fornecer o dinheiro que vai pagar, por exemplo, o salário dos empregados e também o dinheiro para comprar todos os materiais e os equipamentos que vão ser utilizados nos experimentos ou para pagar algumas viagens necessárias para completar esses objetivos de pesquisas. Então, é necessário, de 3 em 3 anos, lá nos Estados Unidos, fazer essa inscrição, esse orçamento, né, para ver se você é aprovado ou não. E ela traz aqui valores. E eu fiquei chocada, porque eu não tinha nem ideia, né, sobre nada dessa parte que ela conta aqui, então por isso que eu vou trazer para vocês também. A NSF é uma agência do governo dos Estados Unidos e o dinheiro que ela oferece para pesquisa científica vem dos impostos. Em 2013, o orçamento dessa agência foi de 7,3 bilhões de dólares. Aí ela traz algumas comparações com outras áreas que são muito maiores. Então, por exemplo, aqui o orçamento da NASA, nesse mesmo ano de 2013, foi mais de 17 bilhões de dólares. Então, enquanto para a ciência é só 7,3 bilhões. Então, ela traz aqui, né, que um efeito colateral da pesquisa orientada pela curiosidade, que é o que é a pesquisa dela, tipo, não é para trazer uma grande descoberta que vai mudar o mundo, é mais por curiosidade, por conhecer a natureza, é realmente inspirar os jovens, sabe? Então,
ela traz aqui que tem uma frase que eu grifei, que é que os Estados Unidos, eles podem dizer que valorizam a ciência, mas com certeza eles não querem pagar por ela. Então ela traz aqui alguns outros valores, porque, por exemplo, se tu for parar para pensar, esses 7,13 bilhões de dólares parece um horror de dinheiro, né? Só que não é tanto dinheiro, porque ele é todo subdividido. Então, todo esse valor é para toda a ciência, não só pela biologia, que é movida pela curiosidade, que é o caso da pesquisa dela, mas também a geologia, a química, a matemática, a física, a psicologia, a sociologia, qualquer outra engenharia, ciência da computação. Então, esse valor é para todo tipo de ciência, sabe? Então, por exemplo, ela ressalta aqui também que pelo trabalho dela envolver o aprendizado do porquê as plantas têm sido tão bem sucedidas por tanto tempo, a pesquisa dela ela se enquadra no programa de paleobiologia. E em 2013, o montante do financiamento que essa área da paleobiologia recebeu para pesquisas foi de 6 milhões de dólares. Só que esses 6 milhões de dólares ainda parece muito dinheiro. Só que ele é dividido por 50. É dividido por vários lugares, enfim. E o que acaba resultando é em torno de um valor médio de 165 mil dólares para cada projeto. E lembrando que esse é um valor para 3 anos, né? Então, por exemplo, esses 165 mil ainda parecem bastante dinheiro. Só que ele pode durar realmente esses 3 anos? Então ela traz aqui esse questionamento, né? Por exemplo, o funcionário que ela tem, que inclusive é um grande fiel a ela, que ela conta na história inteira, que foi um parceiro, assim, de vida, de laboratório, ela tem que pagar o salário dele com esse valor, com esses 165 mil. Então, por exemplo, ela coloca aqui, se ela optar por pagar ele 25 mil dólares por ano, ela tem que solicitar um adicional de 10 mil dólares para pagar os benefícios. E aí vai elevar, então, 35 mil dólares por ano. E ainda desses 35 mil dólares, ela tem que pagar mais impostos e coisas para a faculdade, para a universidade. Então, isso acaba virando em nada, sabe? Porque, por exemplo, ela ressalta aqui, né, que por ano, sobre os 3 anos, ela tem o valor de 165 mil. Mas só pagando o salário do funcionário, ela tem a despesa de 150 mil. Então vai deixar só esse valor de 15 mil dólares para a compra de todos os produtos químicos, de todos os equipamentos necessários para as realizações das pesquisas, para as viagens, para empregar mais estudantes. Então, assim, eu fiquei chocada, sabe? Porque às vezes a gente não para pensar nisso, nessa complexidade. A gente olha para o valor grande e pensa, meu Deus, isso é um absurdo de dinheiro, como as pessoas não conseguem fazer grandes feitos. Só que não é nada, não acaba sendo nada. Ainda ela ressalta aqui, né? Pergunta a uma professora de ciências com o que ela se preocupa. E não vai demorar muito. Ela vai olhar nos olhos e vai dizer uma palavra: dinheiro. E é basicamente isso. E assim, ela conta no resto de todo o livro, ele tem 300 e poucas páginas, 317 páginas. E assim, não tem, eu fiquei encantada por esse livro e por isso que eu tava tão ansiosa pra vir aqui gravar esse vídeo indicando ele pra vocês. Ela finaliza com a seguinte frase: quando as pessoas começarem a rolar seus olhos e gentilmente lhe dizer que você está louco, ria com satisfação. Quando você é cientista, isso significa que você está fazendo tudo certo. Então é aquela frase que eu falei ali no meio do vídeo. Se as pessoas começarem a te chamar de louco, saiba que você está no caminho certo. Enfim, fica aqui a indicação. Eu não vou falar mais muito, senão eu vou acabar dando grandes spoilers. Mas ele é sensacional. Sensacional. Ele ainda tem aqui, né, algumas partes, por exemplo, da revista Nature, porque ela já foi essa autora, ela é uma cientista que foi... Aqui tem uma biografiazinha dela. Ao longo da sua carreira, ela lecionou e realizou pesquisas independentes em várias universidades dos Estados Unidos. Em 2016, ela foi eleita pela revista Time
como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ela já recebeu 3 prêmios Fulbright, não sei o que é, e atualmente ela é professora então na Universidade do Havaí e vive com o marido e com o filho dela. Então, assim, é uma história realmente muito emocionante, sabe? Inclusive tem aqui um comentário que esse é um livro, não é só sobre ver com os olhos, mas com a mão e com o coração, porque tu consegue ter essa visão ampla de tudo, sabe? De que não é nada simples, nada fácil e nada dado. Então ele é realmente assim brilhante, é extraordinário, é muito gostoso de ler, é engraçado em certas partes, em outras partes é angustiante, porque ela vai contando, querendo ou não, também partes da vida dela. Então, por exemplo, ela relata o parto do filho dela, como foi difícil toda a gestação. Então é muito interessante, sabe? Realmente conhecer uma pessoa, posso dizer por mim, que viveu, que vive daquilo que é meu sonho futuramente. Então esse livro pra mim foi um baita de um divisor de águas e eu não poderia ter ficado mais feliz de ter escolhido ele pra começar o ano e já ter finalizado e tá aqui indicando pra vocês. E eu espero que vocês leiam, façam bom proveito, tenham muitos aprendizados, porque é um livro sensacional. E é isso, eu vou ficando por aqui, não vou mais me estender muito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!